O dom de línguas. Esse importante dom mencionado na Bíblia tem sido mal compreendido e se tornado um assunto muito polêmico no meio cristão. Muitos irmãos pentecostais, sinceros e baseados em suas experiências, acreditam que o dom de línguas é falar em línguas estranhas e que essa é uma evidência do batismo com o Espírito Santo. E aquele que não fala em línguas estranhas, esse ainda não foi batizado com o Espírito Santo. Mas a verdade é que a manifestação dos dons espirituais não é a evidência de que fomos batizados com o Espírito Santo. Paulo, em Efésios 1, verso 13, afirma que quando ouvimos o Evangelho verdadeiro e cremos nele, fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Jesus, em Mateus 7, verso 16, afirma que os seus discípulos são reconhecidos pelos seus frutos e não pelos seus dons. E Paulo, em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, apresenta os frutos gerados na vida do crente pela manifestação do Espírito Santo. Mas qual é o verdadeiro dom de línguas bíblico? Para sabermos qual é o verdadeiro dom de línguas, precisamos entender primeiramente qual é o propósito do dom de línguas. Em Marcos 16, verso 17, o próprio Jesus afirma que um dos sinais que acompanhariam aqueles que crescem no Evangelho seria falar novas línguas, novos idiomas. E em Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, o ide para os discípulos era pregar o Evangelho a todas as nações. Ou seja, o falar novas línguas está inteiramente ligado à pregação do Evangelho a todas as nações. Lembrando que nesse contexto, os discípulos eram judeus. E como é que eles iriam pregar o Evangelho a todas as nações se eles não sabiam falar todas as línguas existentes na época? É aí que entra a manifestação do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E quando lemos Atos capítulo 2, verso 4, diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Portanto, o dom de línguas bíblico tem um propósito evangelístico. O dom de línguas bíblico é apenas um. Não existe em nenhum lugar na Bíblia os apóstolos fazendo a diferenciação entre dom de línguas idiomático e dom de línguas estranhas que ninguém entende. E se Deus concedeu o dom de línguas com o objetivo de evangelizar todas as nações, então a manifestação desse dom deve ser com línguas inteligíveis, que se entende e que possa ser traduzida. Em 1 Coríntios capítulo 14, dos versos 1 a 40, Paulo não está falando de um dom de línguas distinto, diferente daquele que foi manifestado em Atos capítulo 2. Paulo começa falando acerca dos dons espirituais no capítulo 12. Inclusive no verso 10, ele menciona a capacidade de falar em outras línguas e a capacidade de interpretá-las. E nesse contexto, Paulo mostra para os coríntios que eles simplesmente estavam usando o dom de maneira errada. Então Paulo lhes apresenta algumas regras, algumas ordens que deveriam ser seguidas quando os irmãos começassem a falar em outras línguas quando estivessem reunidos na igreja. Primeiro, no máximo 3 pessoas deveriam falar de forma sucessiva e organizada, uma de cada vez. Segundo, deveria haver intérprete, tradutor. E terceiro, aquele que falasse em outra língua deveria orar a Deus para que pudesse receber o dom para interpretá-las. Isso explica perfeitamente por que Paulo, no verso 2, diz que aquele que fala em outras línguas não fala aos homens senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. E por que não falavam aos homens e em espírito falavam mistérios? É simples, porque não havia quem o entendesse, não havia ali um intérprete. E por que falavam somente a Deus? É simples também, porque Deus é o Criador de todos os idiomas e Ele entende todas as coisas. Por isso, Paulo também afirma no verso 9 que se eles não falassem em línguas compreensíveis, estariam jogando palavras ao ar. Por exemplo, se eu começo a pregar em alemão, onde as pessoas não entendem alemão e não há um intérprete, estarei jogando palavras ao ar. E assim, a igreja não estaria sendo edificada com a manifestação do meu dom. Eu estaria edificando a mim mesmo. Portanto, o dom de línguas bíblico é o dom de falar em outros idiomas de forma sobrenatural, pela manifestação do Espírito e do poder de Deus. Assim como foi com os apóstolos,
no dia de Pentecostes. E se essa manifestação acontecer na reunião da igreja, que seja conduzida com ordem e decência, como ensinou o apóstolo Paulo. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.